Mais uma vez eu converso com o analista Theo Cury. Theo, sabemos, o deputado Hugo Motta é o grande favorito para vencer, para levar a presidência da Câmara com o apoio do governo, com o apoio da oposição. E aí fica difícil a gente saber como ele vai equilibrar demandas tão diferentes de esquerda e direita. Que são totalmente opostas. E você vê, Márcio, quem nos acompanha, esse último trecho do Alexandre Padilha, ministro-chefe das Relações Institucionais, os diversos interesses. Esse é um grande desafio que qualquer presidente da Câmara tem. Ainda mais um presidente da Câmara, ou um futuro presidente da Câmara, praticamente virtualmente eleito, que conta com o apoio massivo do PT e do PL, passando por uma série de espectros políticos no meio do caminho. Políticos de diversas ideologias diferentes, diversos campos diferentes que apoiam a candidatura do Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados. Uma vez eleito, deve se comprometer e deve colocar em prática o que se comprometeu a fazer a cada um desses atores políticos. E com isso há algumas dores de cabeça, que é você conseguir conciliar ambas as demandas, tanto da direita quanto da esquerda. Discussão, por exemplo, sobre propostas que dizem respeito ao aborto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, obviamente, de maneira específica, mas também há um projeto de lei, por exemplo, que trata de um perdão a quem estava envolvido nos atos criminosos e golpistas do 8 de janeiro, em que a esquerda pensa de uma forma e a direita pensa de uma forma completamente diferente, passando por uma proposta que diz respeito à escala de trabalho dos brasileiros, algo que veio com uma intensidade muito grande no ano passado, com um impulsionamento das redes sociais, que tem um peso também muito grande na forma como a sociedade vê esse futuro presidente da Câmara, assim como do Senado e os outros atores políticos. Esse é um desafio. Um outro desafio é, obviamente, para além disso que a gente está conversando, o relacionamento, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal em um caso específico. São muitos, com relação a choques de atribuição. O Supremo avalia alguns casos em que a Câmara e o Senado ou deixaram de avaliar ou estão avaliando em um outro timing. O Supremo faz isso quando é, obviamente, questionado por um ator político, por um partido, por uma associação, por uma confederação ou por um político específico. Mas isso faz com que haja um conflito e um desgaste institucional, como a gente viu em inúmeros casos, como, por exemplo, o do aborto, da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, da demarcação de uma definição de data para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Tudo isso entra no bolo. E eu cito mais um caso: as emendas parlamentares, que foram alvo de um grande questionamento no ano passado no Supremo Tribunal Federal. É uma outra realidade, por exemplo, para Davi Alcolumbre, que quando foi presidente do Congresso e do Senado, tinha ali entre as emendas à disposição, por exemplo, as emendas de relator. O orçamento secreto, que caiu em 2022, em dezembro de 2022, por uma decisão do Supremo e deu espaço, por exemplo, às emendas PIX. Estou dizendo tudo isso porque faz parte desse bolo das dificuldades ou obstáculos que os dois vão enfrentar daqui para frente. Muito obrigado, Theo Cury, que participou dessa edição do nosso CNN Prime Time. Muito obrigado mais uma vez e boa noite, Theo. Para você também, Márcio.